Olá, bem-vindo a mais uma aula do seu curso do Zero ao Dev. Na aula passada a gente entendeu um pouquinho como são as estruturas condicionais, né? Demos o nosso início desse conceito. Fizemos um exemplo bem básico, né, de acesso a uma tela de login, onde fizemos a validação da senha que o usuário digitou e da senha que foi cadastrada no banco. Ou seja, se as senhas fossem iguais, o usuário logava no sistema. Se as senhas fossem diferentes, a gente mostrava uma senha inválida. Aí chega um porém. Vamos pensar que a gente tem um campo de e-mail. Eu vou colocar esse e-mail como inteiro, porque a gente não entrou na questão de string. Então, se eu passar esse conceito de string, vai atrapalhar o entendimento de vocês. Então, eu vou colocar um e-mail também como um valor inteiro, só para a gente entender. Então, e-mail, e vamos colocar e-mail igual a 4 uns e o e-mail cadastrado colocar igual a 3 uns. Beleza? Então a gente tem a nossa variável de e-mail e senha. Só que aqui o que a gente fez? A gente fez uma condição para verificar se os dois são iguais, se a senha for igual. Caso contrário, ele apresenta a informação que a senha foi inválida. Só que, vamos melhorar isso aqui, eu vou colocar senha recuperação. Melhor, para ficar mais fácil. Senha recuperação e senha digitada. Ou seja, então nem vamos trabalhar com e-mail nesse cenário. Vamos pensar que o usuário esqueceu a senha e foi enviada para ele uma senha por e-mail para que ele pudesse recuperar a senha, ou seja, não lembra mais, só que ele é o dono da conta, né? Então ele precisa achar um meio de recuperar a senha dele. Então, esse usuário ele digitou a senha, não foi válido, agora ele tem um código de recuperação, né? E, até o momento, o sistema ele só está validando se a senha digitada foi correta ou não. Então, se ele informar essa senha aqui, a gente vai ter também um retorno de erro, porque a senha digitada também é diferente da senha cadastrada. Então, a gente precisa de uma validação a mais para que conseguimos para logar esse usuário também com a senha de recuperação. E assim, a gente utiliza mais um comando e mais um conceito da estrutura condicional, que é a estrutura de ser encadeado, ou seja, a gente consegue encadear, ou seja, colocar dentro da estrutura if ou da estrutura f novos ifs e elses, e com isso a gente consegue criar novas condições para que essas condições também sejam validadas para dizer se aquele cenário é verdadeiro ou falso. E é dessa forma que a gente vai trabalhar nesse exemplo. Então aqui ele só validou a senha cadastrada, porém eu preciso validar também a senha de recuperação. Então eu venho aqui, se senha digitada for igual a senha recuperação, e aqui eu coloco um else. Legal? E aqui eu coloco um print senha, alterar senha. Ou seja, se ele preencher a senha corretamente, ele loga do sistema. Caso ele preencher com a senha de recuperação, a gente envia ele para a tela de alteração de senha. E caso as duas senhas sejam inválidas, ele mostra a senha inválida. Então vamos fazer um teste. Vou executar aqui. Vou dizer que a senha é falsa, então a gente já está vendo que a senha é diferente da senha cadastrada. Porém, a senha de recuperação vai ser igual. Então, quando eu logar aqui, alterar senha. Então, ele entrou dentro dessa estrutura de condicional, verificou que senha é diferente de senha cadastrada, porém, quando entrou no else para dizer, opa, a sua condição anterior não é válida, então vamos
para o retorno. Aqui a gente tem uma outra estrutura condicional, né, encadeada, onde a gente vai validar a senha de recuperação. Se a senha digitada for igual à senha de recuperação, altera a senha. Caso contrário, senha inválida. Essa estrutura também é utilizada bastante nos sistemas, né? Principalmente para consulta de banco de dados, onde você tem uma referência, né, um parâmetro de referência, e de acordo com esse parâmetro, você vai executando ações. Quando verdadeiras, você executa uma coisa, quando falsa, você pode fazer uma outra validação e assim dar continuidade com a validação do seu sistema, o andamento do seu sistema. Então a estrutura condicional encadeada ela serve para que executamos novas validações ou novas condições de acordo com o retorno de if ou else, ou seja, de verdadeiro ou falso. Aqui dentro do if eu também poderia colocar um if else aqui dentro. Eu poderia chegar aqui e colocar se, que é uma variável primeiro acesso, e colocar 1 aqui. E eu posso vir aqui, ó, se primeiro acesso for igual a 1, eu coloco uma mensagem aqui, printf bem-vindo. Coloco um barra n aqui para ele pular. Então, dessa forma ele vai apresentar mais de uma mensagem para o nosso usuário. Se executarmos aqui, agora eu vou colocar a senha igual. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Como foi o primeiro acesso, ele mostrou bem-vindo, né? Primeiro acesso e logou na aplicação. Se eu colocasse 0 aqui, ele somente logou na aplicação. Então a gente consegue trabalhar com essa estrutura encadeada tanto no retorno do if quanto no retorno do else. A gente acaba utilizando mais no retorno do else, né? Porque é para fazer uma nova validação em algo que não foi válido, né? Mas podemos utilizar dos dois lados que vai funcionar perfeitamente. Então nessa aula a gente aprendeu um novo conceito, né? Uma nova forma de trabalhar com estruturas condicionais que faremos uso bastante tanto nesse curso quanto vocês na sua carreira de dev, no desenvolvimento de sistemas. Isso vai ser essencial, esses conceitos, então é bom a gente sempre se aprofundar nesses conceitos, por isso iniciamos com a linguagem C e não com uma linguagem um pouquinho mais de alto nível, para pegar esses conceitos lógicos, aprender a base, porque vocês vão perceber, todos esses conceitos que a gente está aprendendo desde a primeira aula até agora e até o final do curso de C, a gente vai trabalhar nas outras linguagens que a gente vai aprender. Então, todo esse conhecimento vai ser válido e vocês vão perceber que o conhecimento de uma nova linguagem vai ser muito mais prático e fácil e vocês vão perceber que vocês já vão começar a andar sozinho nesse aprendizado, aprender várias linguagens, aprender vários conceitos e evoluir cada dia mais na área de programação, dentre outras áreas, né? Dentro desse ramo de programação. Então espero que vocês tenham entendido o que são e como funcionam as estruturas encadeadas, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem ou algum exemplo que vocês tiverem, deixe nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, dê aquele like e até a próxima.